Você sabe quem é o Papa e por que ele é considerado uma das figuras mais influentes do mundo? Prepare-se para descobrir a história, as funções e as curiosidades por trás desse líder espiritual que movimenta bilhões de fiéis. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal Sabia Disso? No vídeo de hoje, vamos conhecer uma das figuras mais influentes da história e da atualidade: o Papa. Vamos entender quem ele é, qual a sua importância dentro da Igreja Católica, quais são suas funções e como ele impacta milhões, ou melhor, bilhões, de vidas ao redor do mundo. Se você sempre teve curiosidade de saber mais sobre o Papa, fica com a gente até o final, porque esse conteúdo está imperdível. O que é o Papa? O Papa é o líder supremo da Igreja Católica, sendo considerado o bispo de Roma e o sucessor direto de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Segundo a tradição católica, foi o próprio Jesus quem escolheu Pedro para ser o chefe de seus seguidores na Terra. E ao longo dos séculos, essa liderança foi passada de geração em geração até chegar ao Papa atual. Além de líder religioso, o Papa também é chefe do Estado da Cidade do Vaticano, o menor país do mundo em termos de território e população. Ou seja, ele acumula funções espirituais e políticas com uma enorme influência internacional. Como surgiu o papado? O papado surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Quando o Império Romano começou a reconhecer a Igreja Cristã como uma religião oficial, os bispos de Roma ganharam cada vez mais prestígio. Com o tempo, esses bispos passaram a ser chamados de Papa, que significa pai em latim. A tradição do Papa como sucessor de Pedro começou a se consolidar a partir do século IV. Hoje, o Papa é considerado infalível quando fala oficialmente em assuntos de fé e moral, um dogma conhecido como infalibilidade papal, definido em 1870. Quais são as funções do Papa? As funções do Papa são inúmeras e de grande responsabilidade. Veja as principais: guiar espiritualmente os fiéis católicos do mundo todo, nomear cardeais, bispos e outras autoridades eclesiásticas, representar a Igreja Católica em eventos e diálogos com outras religiões, escrever encíclicas e documentos doutrinários importantes, promover a paz e os valores cristãos, governar o Vaticano e a Cúria Romana, a administração central da Igreja, canonizar santos e beatos, convocar sínodos e concílios, celebrar missas e eventos religiosos mundiais, como a Jornada Mundial da Juventude, ser uma voz moral e ética para a humanidade em tempos de crise. A influência global do Papa. Ao longo da história, os papas tiveram um papel central em eventos históricos como guerras, tratados de paz, reformas religiosas e avanços sociais. Hoje, mesmo em um mundo cada vez mais secularizado, o Papa ainda é visto como uma referência de moralidade e fé. Por exemplo, o Papa Francisco, o atual Papa, é conhecido por sua postura humilde, seu compromisso com causas sociais, a luta pela justiça climática e o diálogo interreligioso. Suas palavras e ações repercutem no mundo inteiro, influenciando decisões políticas, movimentos sociais e até debates científicos. Curiosidades sobre o Papa. O Papa mora no Vaticano, mas especificamente na Casa Santa Marta, e não no tradicional Palácio Apostólico. Ele fala várias línguas, incluindo italiano, espanhol, latim e muitas vezes inglês ou francês. O anel do Papa, chamado Anel do Pescador, é destruído quando um Papa morre ou renuncia, simbolizando o fim de seu pontificado. O Papa não é eleito por voto popular. Ele é escolhido pelos cardeais em um conclave secreto. Existem mais de 1,3 bilhão de católicos no mundo, todos liderados por uma única pessoa, o Papa. Por que o Papa ainda é tão relevante hoje? Mesmo em pleno século XXI, o Papa continua sendo uma figura de enorme importância, não apenas para os católicos, mas também para o cenário geopolítico global. Ele tem poder de mobilização, diálogo com líderes mundiais e uma plataforma que atinge milhões com uma simples frase. O Papa Francisco, por exemplo,
Tem tratado temas contemporâneos como mudanças climáticas, migração, pobreza, corrupção, racismo e desigualdade. Ou seja, o Papa é mais do que um líder religioso. Ele é também um agente de mudança global. O símbolo da fé e da liderança espiritual. O Papa é muito mais do que um líder da Igreja Católica. Ele é o elo entre a tradição milenar e os desafios contemporâneos. Uma figura que carrega consigo a fé de bilhões de pessoas e que, mesmo diante de um mundo em constante mudança, continua a ser uma voz de sabedoria, compaixão e esperança. Você sabia de tudo isso sobre o Papa? Agora você entende por que ele é considerado uma das figuras mais importantes do planeta, tanto espiritualmente quanto politicamente. O Papa representa mais que uma religião. Ele é um símbolo de união, moralidade e paz, em um mundo que tanto precisa disso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo. Até a próxima!